que eu acabei de mandar para o Diário do Comércio, para ver como são essas coisas. O artigo chama O que está acontecendo. A mitologia infantil que a população consome sob o nome de jornalismo ensina que o leitmotiv da história mundial desde o começo do século XX foi o conflito entre socialismo e capitalismo. Conflito que teria chegado a um desenlace em 1990 com a queda da União Soviética. Desde então, reza a lenda, vivemos no império do livre mercado, sob a hegemonia de um poder unipolar, a maldita civilização judaico-cristã personificada na aliança Estados Unidos-Israel, contra a qual se levantam todos os amantes da liberdade. Vladimir Putin, Fidel Castro, Hugo Chávez, Mahmoud Ahmadinejad, a Fraternidade Muçulmana, o Partido dos Trabalhadores, a Marcha das Vadias e o Grupo Gay da Bahia. A dose de burrice necessária para acreditar nessa coisa não é mensurável por nenhum padrão humano. No entanto, não conheço um só jornal, noticiário de TV ou curso universitário no Brasil que transmita ao seu público alguma versão diferente. A história da carochinha tornou-se obrigatória não só como expressão da verdade dos fatos, mas como medida de aferição da sanidade mental, contrariá-la a ser diagnosticado no ato como louco paranoico teórico da conspiração. Como já me acostumei com esses rótulos e começo até a gostar deles, tomo a liberdade de passar ao leitor, em versão horrivelmente compacta, algumas informações básicas e arquiprovadas, mas, reconheço, difíceis de acomodar num cérebro preguiçoso. A suprema elite capitalista do Ocidente, os Morgans, os Rockefellers, gente desse calibre, jamais moveu uma palha em favor do capitalismo liberal. Ao contrário, tudo fez para promover 3 tipos de socialismo. O socialismo fabiano na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, o socialismo marxista na União Soviética, na Europa Oriental e na China, e o nacional-socialismo na Europa Central. Gastou nisso rios de dinheiro. Criou o parque industrial soviético no tempo de Stalin, a indústria bélica do Führer e, mais recentemente, a potência econômico-militar da China. Essas 3 coisas jamais existiriam sem dinheiro americano, seria impossível. Né? Então, tudo isso foi construído por Wall Street. Né? Nos conflitos entre os 3 socialismos, o fabiano saiu sempre ganhando, porque é o único que tem a seu serviço a tecnologia mais avançada, uma estratégia flexível para todas as situações e, melhor ainda, todo o tempo do mundo. O símbolo do fabianismo é uma tartaruga. Quer dizer, o fabianismo é uma espécie, é um socialismo meia-bomba, que tenta se implantar no mundo não mediante revoluções e golpes de Estado, mas sutilmente, gradativamente, através de pequenas mudanças na legislação, através de hegemonia cultural, sem nenhuma pressa. O fabianismo acredita que, no fim das contas, tudo vai convergir, né, para o benefício deles. E, de fato, tem convergido assim, porque se você não tem pressa, se você pode esperar, você espera o seu inimigo morrer. E quando ele morrer, você pega o dinheiro que ele deixou. Eles sempre fizeram isso e sempre deu certo. Agora, a Sociedade Fabiana foi fundada em 1883. É a escola de pensamento mais influente entre as elites ocidentais, até hoje. Todo mundo é fabiano. Woodrow Wilson era um fabiano, Franklin Roosevelt era um fabiano, Barack Obama é um fabiano. No nosso Brasil, muitos dos milicos que governavam durante esse famoso regime militar eram socialistas fabianos. E assim por diante. Então, o socialismo fabiano é o socialismo daqueles que não têm nenhuma pressa de implantar o socialismo. Então, por isso, quando tem um experimento socialista, seja o comunismo ou nacional-socialista, eles ajudam, eles dão dinheiro. Porque eles querem ver no que vai dar. Falam, bom, quem sabe a gente pode aproveitar alguma coisa disto. E sempre acaba aproveitando mesmo. Né? Então, apareceu lá o socialismo na União Soviética, imediatamente, né, os Morgans, Kuhn-Leber, etc., todo mundo tinha dinheiro aqui, encheu os caras de dinheiro para montar o socialismo, dizendo claramente que esse dinheiro é para ajudar os bolcheviques a consolidar o seu regime. Né? Um dos motivos disso é o seguinte, os caras entendem economia pra caramba. Então eles sabem que uma economia totalmente estatizada não tem iniciativa no campo tecnológico.
Não tem progresso tecnológico louco que tem nos Estados Unidos, que 82% das invenções do mundo vem aqui dos Estados Unidos, sempre vieram. Então, ele sabe que os caras vão ficar atrasados. Ah, vocês querem fazer o socialismo marxista? Faz, né? Então, eles fazem, daí eles ficam atrasados em tecnologia, dependendo de quê? Dependendo de quem tem a tecnologia. Quem tem a tecnologia é a elite do Ocidente, são os socialistas fabianos. Tá certo? Então, eles consideravam o comunismo uma espécie assim, como se diz, de irmão menor. E o nazismo também, eles afagavam a cabeça dos dois. Afagavam a cabeça do Lenin, afagavam a cabeça do Hitler. Eles, bom, no fim, eles vão se fuder e vai ficar tudo para nós mesmo, como de fato ficou. Né? Então, enquanto isso, eles vão gradativamente, né, apertando, né, as porcas e parafusos do controle estatal da economia no Ocidente. Né? Você não pode dizer, não existe um único país de economia liberal no mundo mais. É tudo socialismo fabiano, gente. Né? Então, agora, como o socialismo fabiano não tem pressa de chegar a nenhum objetivo, e aliás ele também não sabe, ele é que nem o Lula, não sabemos qual é o tipo de socialismo que queremos. Nós vamos apertando aqui, botando controle, um controle aqui, outro controle ali, né? Vamos criando a administração científica da sociedade, e aos poucos a gente vai controlando tudo e vai virar um socialismo integral, no fim das contas. Quando? Não sei quando, mas um dia vai chegar. Os outros que estão com pressa, né? O Hitler queria o nazismo, mas queria o nazismo, não. Dentro de 2.500 anos, ele queria o nazismo no prazo de vida dele. Então, os fabianos pessoal dizem, tu está com pressa, então nós vamos ajudar você a fazer. Daí você vai se ferrar e vai ficar tudo para nós. Os comunistas também estão com um pouco menos de pressa, mas também estão com pressa. Então, é isso que aconteceu. Né? Então, o nazismo, cumprida a sua missão de liquidar as potências europeias e dividir o mundo entre a elite ocidental e o movimento comunista, precisamente segundo o plano de Stalin, foi jogado na lata de lixo da história e, do fim da Segunda Guerra até o término da década de 80, só subsistiu sob a forma evanescente de neonazismo, um fantasma acionado pelos governos comunistas para assustar criancinhas e desviar atenções, como foi feito no caso do atentado do Papa. O fabianismo, então acabou o nazismo, sobrou os outros dois, né? O socialismo fabiano e o socialismo marxista. O fabianismo nunca foi inimigo do socialismo marxista. Adora-o e cultiva-o, porque a economia marxista, incapaz de progresso tecnológico, lhe garante mercados cativos. E também porque sempre considerou o comunismo um instrumento da sua estratégia global. Os comunistas, é claro, respondem na mesma moeda, tentando usar o socialismo fabiano para seus próprios fins e infiltrando-se em todos os partidos socialistas democráticos do Ocidente. Então isso aí é briga de irmãos, você está entendendo? Cada um tenta avançar um pouquinho aqui, avançar um pouquinho, mas não há confronto. Você veja, o máximo de anticomunismo que inventaram no Ocidente foi a tal da política de contenção. O que é política de contenção? A União Soviética já tinha dominado metade do mundo. Eles dizem, bom, então agora você para aí, essa metade de cá é nossa. Mas eles não fizeram nada contra o comunismo. Nunca, nada. Né? Eles podiam liquidar o regime comunista a qualquer momento. Quando terminou a Segunda Guerra, né, o exército da União Soviética estava em frangalhos, a economia está totalmente destruída, todo mundo de pires na mão perante os banqueiros americanos. Eles podiam ter dito, não, nós não vamos te dar dinheiro mais. Né? Acabou. Teria acabado o comunismo em 1945. Né? Por que não fizeram isso? Porque eles queriam manter o comunismo. Não, nós precisamos desses caras, deixa eles fazerem o socialismo deles lá, a gente ajuda. Porque no fim quem vai ganhar somos nós mesmos. Então, isso quer dizer que esta brincadeira, tá certo, de você alimentar nazista, alimentar comunista, tá certo? Esses caras foram corresponsáveis da liquidação de centenas de milhões de pessoas. Né? Até outro dia apareceu no Facebook uma discussão, o cara falando, não, na Moldávia eles proibiram o símbolo do comunismo porque é um regime genocida, etc. É claro, todo neguinho que colaborou com o regime genocida é cúmplice moral do genocídio. E ele deve ser expelido da política e deve ser expelido da sociedade decente até o dia em que ele peça desculpa publicamente e passe a combater aquilo que ele ajudou. Porque a história de ex-comunista não existe, meu filho. Ou o cara vira anticomunista, ou ele ainda está de rabo preso. Daí alguém perguntou, isso aí se aplica também
as empresas que ganharam dinheiro com isso, é claro que se aplica. Ford, Rockefeller, essa putada toda, pô. Todos eles são responsáveis pelo nazismo e pelo comunismo. Nazismo e comunismo não precisavam ter existido, gente. Era só negar dinheiro para eles. Então, se esse pessoal, da elite ocidental, estivesse interessado em defender capitalismo liberal, lá ia soltar dinheiro para regimes socialistas, seja socialismo marxista, seja nacional-socialismo, nunca. Mas o objetivo desta elite é o socialismo, Fabiano, o socialismo progressivo, tá? Lento, gradual e seguro. Então, nesta caminhada para o socialismo marxista e o nazismo são úteis. Então, é por isso que eles dão dinheiro. Né? Então, vamos lá. Os pontos de atrito inevitáveis entre fabianismo e comunismo são debitados na conta da cobiça capitalista, fortalecendo a autoridade moral dos comunistas ante os idiotas do terceiro mundo e, ao mesmo tempo, ajudando os fabianos a apertar os controles estatais sobre as economias do Ocidente, estrangulando o capitalismo a pretexto de salvá-lo. Sempre acontece assim. Né? Haja o que houver, surge algum problema, então surge uma campanha mundial contra a cobiça capitalista, contra o imperialismo, etc., etc., e daí a elite imediatamente diz, não, nós temos que reformar o capitalismo, nós temos que salvar o capitalismo, está entrando em crise, e daí põe mais controle estatal, é sempre assim. Os verdadeiros crentes do liberalismo econômico é que pagam o pato. Sem poder suficiente para interferir nas grandes decisões mundiais, tornaram-se mera força auxiliar do socialismo fabiano e, em geral, nem mesmo percebem tão horrível essa perspectiva para suas almas sinceras. Você vê, nada pode ser mais odioso a um liberal clássico do que o socialismo fabiano. Então, como é que eu digo que eles viraram força auxiliar? É muito simples. Esses liberais clássicos eles são pessoas doutrinárias. Então, eles dizem, por exemplo, você é a favor de controles protecionistas? Não, porque isso restringe a liberdade de mercado. Acaba os controles protecionistas, então todas as nações, tá certo, comerciam livremente com todos. Na medida que acabam essas fronteiras nacionais, o que acontece? Surge a necessidade de regulações mundiais. Então isso quer dizer que os liberais, combatendo esses pequenos leviatãs nacionais, abrem espaço para o macro-leviatã mundial, que era onde os fabianos queriam chegar. Isso não estava na intenção dos liberais, mas é o que acaba acontecendo. Então, vamos dizer, a defesa unilateral da liberdade de mercado, do livre comércio, etc., sem ter em conta os fatores político-militares, geoestratégicos, etc., etc., acaba fortalecendo, né, o projeto globalista dos socialistas fabianos. Não que eu seja contra o liberalismo, sou inteiramente a favor, tá certo? Mas, né, é preciso fazer as coisas tendo em conta o contexto global onde elas estão acontecendo. E não, assim, a pura, né, seguir o artigo de fé. O livre mercado. Então, o livre mercado é o princípio geral universal. Não, não pode ser o princípio geral universal. Você tem que ver quando é o momento, tá certo? E quando o livre mercado fomenta realmente a democracia e quando ele é usado como uma ferramenta, tá certo, por pessoas que têm um plano mais abrangente, como é exatamente o caso. Então, mas às vezes a concorrência fraterna entre fabianos e comunistas desanda. Com a queda da União Soviética, aqueles, os fabianos, acharam que tinha chegado a hora de colher os lucros da sua longa colaboração com o comunismo. E caíram sobre a Rússia como abutres, comprando tudo a preço vil, inclusive as consciências dos velhos comunistas. O Alexandre Dugin está puto com isso até hoje, foi no tempo do Yeltsin, né? Ele abriu as portas e foi toda esta gente, a elite econômica ocidental, que não é capitalista liberal, que é socialista fabiano, foi lá e comprou tudo. O núcleo da elite soviética, porém, a KGB, não consentiu em amoldar-se ao papel secundário que agora lhe era destinado na nova etapa da Revolução Mundial. Porque, olha, sempre o problema foi esse, entre socialismo fabiano e socialismo marxista. Assim, nós dois somos socialistas, nós dois estamos indo na mesma direção. Então, interessa saber quem controla o processo e quem serve de instrumento ao outro. Então, os fabianos tentavam fazer os comunistas servir de instrumento e os comunistas faziam vice-versa. No fim, os fabianos acabaram ganhando. Porém, o pessoal da KGB ficou
muito puto com isso. Falou, não, nós não... Né? Agora eles conseguiram, agora eles nos transformaram em seus empregados, mas nós não queremos isso. Então, a KGB admitiu a derrota do comunismo, mas não a sua própria. Levantou a cabeça, reagiu e criou do nada uma nova estratégia independente, o eurasianismo, mais hostil a todo o Ocidente do que o comunismo jamais foi. Porque a briga de comunismo e capitalismo foi sempre briga de irmão. Na verdade, os capitalistas ajudaram muito mais o comunismo, né, certo? Do que o combatendo. Né? Claro que há pessoas que combatem, sinceramente. Sobretudo aqui nos Estados Unidos, tem um belo movimento anticomunista aqui. Tá certo? Mas este movimento nunca esteve no governo. O governo sempre esteve na mão do Fabiano, meu Deus do céu. O fabianismo, que nunca foi de brigar com ninguém e sempre resolveu tudo na base da sedução e da acomodação, inclusive com Stalin e Mao, finalmente encontrou um oponente que não aceita negociar. A Guerra Fria foi em grande parte puro fingimento. A elite ocidental concorria com o comunismo sem nada fazer para destruí-lo. Você vê, no fim da Guerra da Coreia, né, a China estava completamente devastada e sem recursos. E as tropas americanas estavam ali na porta da China. Daí, MacArthur telegrafou para o presidente Truman e disse, vamos logo invadir esta merda e nós acabamos com o comunismo, que isso aí só vai criar problema para nós pelas décadas seguintes. E criou problema e matou 70 milhões de pessoas, foi a desgraça que foi. O que o Truman fez? Mandou chamar de volta o MacArthur, destituir do comando, né? E na eleição seguinte, ainda o MacArthur foi candidato, teve uma grande votação, mas o Truman acabou ganhando de novo. Então, isso quer dizer que a proposta de acabar com o comunismo, naquele momento era fácil, não ia ser uma coisa de grande violência, não. A China não podia resistir a 2 tapas, tá entendendo? Então, o MacArthur teria feito na China o que ele fez no Japão. Implantou a democracia lá, a democracia no Japão funciona até hoje. Ele ia fazer a mesma coisa na China. O Truman não deixou. Não deixou por quê? Escapa do plano do que da grande elite fabiana. Né? Note bem, esta colaboração desta elite com os governos comunista e nazista foi mais colaboração, foi um apadrinhamento. Eles praticamente criaram essas economias, criaram a economia soviética, criaram a economia nazista. Nada existiria sem isto, porra. Né? Então, quem estudou isso durante muitos anos foi Anthony Sutton, que era um economista inglês que estava aqui trabalhando no Instituto Hoover. E ele fez um tratado em 3 volumes sobre transferência de tecnologia do Ocidente para o não soviético. E mostrou o seguinte, o parque industrial soviético, fomos nós que fizemos, nós fizemos tudo. A indústria soviética não existe, fomos nós que fizemos, pô. Daí ele recebeu a pessoal da diretoria do Hoover, chamou ele num canto, falou, não, isso aí não pode descer, você fica quieto, papapá, ele se encheu o saco e pediu demissão do Hoover. Né? Então, você vê que essa elite toda, tem muita gente dentro dela, que não é nem os próprios capitalistas, são intelectuais, professores, que estão conscientes da política geral. Mas mantém discreto. Não se pode dizer que é uma conspiração, porque uma coisa desse tamanho não é conspiração, evidentemente. Isso é um vasto movimento ideológico que tem 100 anos, que domina o panorama político dos Estados Unidos. Pelo menos o Partido Democrata domina inteiro. E no Partido Republicano está cheio de fabiano também. Então, a Guerra Fria foi em grande parte puro fingimento. A elite ocidental concorria com o comunismo sem nada fazer para destruí-lo. Ao contrário, ajudava-o substancialmente. Putin não é um concorrente, ele é um inimigo de verdade, cheio de rancor e sonhos de vingança. A verdadeira Guerra Fria só agora está começando e, aliás, já veio quente. A concorrência entre capitalismo e socialismo foi um véu ideológico para o uso das multidões, mas a luta entre o Oriente e o Ocidente é para valer. Não por coincidência, o fiel da balança é o Oriente Médio, a meio caminho entre os 2 blocos. Ali as nações muçulmanas terão de decidir se continuam servindo de instrumento dócil nas mãos dos russos, se aceitam a acomodação com a elite fabiana ou se querem mesmo fazer do mundo um vasto califado. A elite ocidental, que fala pela boca do Sr. Barack Hussein Obama, parece decidida a fazê-las pender nesta última direção.
por motivos que de tão malignos e imbecis escapam ao meu desejo de compreendê-los. Isso, caros leitores, é o que está acontecendo e nada disso vocês lerão na Folha nem no Globo. Então está aí. Esta é a situação real.